pessoal, bom dia! Hoje, dia 14 de abril, nós vamos para a nossa segunda videoaula e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de população brasileira. Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho como que vai ser a nossa semana. Então, nós temos 3 aulas ao longo dessa semana. A primeira aula é essa videoaula, em que a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre pirâmide etária. A segunda aula vai ser uma atividade na plataforma, é uma análise de pirâmide etária. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula de hoje. E a terceira aula vai ser uma atividade na BAC, que no caso vai ser a atividade de amanhã, do dia 15, ok? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, para vocês irem acompanhando comigo, e a gente vai começar a ver um pouquinho sobre as pirâmides etárias. Então, vou colocar aqui no cantinho, tá? Que vocês vão me vendo aí, né? A gente vai matando a saudade um pouquinho à distância e a gente vai continuando vendo o conteúdo. Então, ao longo aí das nossas aulas, nós já iniciamos o nosso estudo de população brasileira. Em sala de aula antes da quarentena, nós vimos alguns conceitos de populoso, povoado, taxa de fecundidade, expectativa de vida. Então, nós relacionamos um pequeno glossário, né, sobre o estudo de população brasileira. Na aula passada, nós vimos sobre a formação da população brasileira, que estava relacionado aos índios, negros e os europeus, né, que chegaram aqui, formaram a base da nossa população. E agora nós vamos entrar no nosso estudo de pirâmide etária. Então, olha só, eu começo aqui fazendo a pergunta, né? O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária, gente, é um gráfico. E esse gráfico ele vai trazer informações sobre a população de um país. No caso, agora no 7º ano, nós estamos fazendo o nosso estudo sobre o Brasil, então ele vai trazer informações da população brasileira. Toda vez que eu dou essa aula presencial, sempre tem um aluno que pergunta assim, professora, mas a gente vai ter que decorar esse gráfico? Eu digo para vocês, a gente não decora pirâmide etária. Pirâmide etária a gente interpreta. E para interpretar, eu tenho que saber o que essa pirâmide etária ela diz para mim. Então, na nossa aula de hoje, eu vou mostrar o que é a pirâmide e depois nós vamos analisar a evolução da pirâmide etária brasileira, ok? Esse daqui é um desenho da pirâmide etária do Brasil no ano de 1950. Eu vou colocar aqui, gente, um marcador a laser, que aí vocês podem acompanhar comigo, tá? Então, olha só. Esse aqui é a população brasileira no ano de 1950. A gente contava aqui com 53 milhões de habitantes, né? Esse gráfico, observa comigo que ele tem um formato de uma pirâmide. Daí o nome, a origem do nome do gráfico, né? Pirâmide etária. Pirâmide porque ele tinha o formato de uma pirâmide. Olha só, tá vendo? E etária por quê? Porque ele vai trazer informações da faixa etária da população, da idade da população. Então vamos entrar na nossa análise. Esse daqui é a pirâmide etária atual que nós temos, que é do ano de 2019. A de 2020 nós ainda não fizemos, porque nós não finalizamos ainda esse ano, né? Mas essa daqui é do ano passado. Então a gente vai entender, repara que está cheio de números, cores diferentes, números na horizontal, números na vertical, né? Aqui está escrito masculino, aqui está escrito feminino. Nós vamos agora interpretar o que são esses números e essas caracterizações que ele traz aqui para gente. Primeira coisa, eu colori aqui de vermelho esses números que estão na horizontal. Esses números que estão na horizontal, eles vão me indicar o número de habitantes. Ela pode aparecer para gente. Nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, está em porcentagem. Mas nós vamos ver aqui no final, eu vou trazer um outro exemplo para vocês que vai estar em número de habitantes. Então, todos esses números aqui embaixo vão me indicar o número de habitantes. Ele pode estar em porcentagem ou em milhões de habitantes, ok? Nesse exemplo está em porcentagem. Essa coluna na vertical, que eu colori agora de amarelo, ela vai trazer informações da idade da população. Então, olha só,
Todo mundo que tiver nessa linha vai ser 0 a 4 anos. Vai ter essa idade em 2019. Todo mundo que tiver nessa segunda linha, acompanha comigo o cursor, tá? Todo mundo que tiver nessa segunda linha vai ter de 5 a 9 anos. Olha vocês aqui. Todos que estão na terceira linha têm a idade de 10 a 14 anos. E assim vai sucessivamente, tá? Até chegar aqui nos 100 anos ou mais de 100 anos. Então, aqui me indica, vou tirar aqui meu rostinho daqui para vocês verem, essa faixa amarela que vai me indicar a faixa etária, ou seja, a idade da população brasileira, ok? Vamos analisar agora essas cores. Essa parte aqui, ó, metade do gráfico que está em azul, indica a população masculina. Então, vou dar um exemplo aqui. De 0 a 4 anos, que é essa faixa onde eu estou mostrando aqui o cursor, ó, tem 3,5% da população é de meninos. Vamos pegar outro exemplo. De 30 a 34 anos, vamos seguir aqui, ó. 4,1% da população é masculina, quer dizer, de homens. Em contrapartida, o lado rosa é o lado que vai me indicar a população feminina. Então, é a mesma lógica. Repara que tem um 0 aqui no meio, dividindo as duas cores. Então, todos esses números de habitantes que estão para a direita se referem à população feminina. Todos esses números que estão aqui, ó, na horizontal, na parte esquerda de vocês, se refere à população masculina. Então, por exemplo, quantos habitantes tinham a população feminina de 25 a 29 anos? 4% da população. Então, de 25 a 29 anos, 4% da população era de mulheres, era uma população feminina. André, mas e se eu quiser saber o número? Você vai calcular 4% de 211 milhões. Aqui tem o número de habitantes em 2019. Né? Então, 211 milhões, 49.518 habitantes. Ok? Vamos lá. Como que eu analiso essa pirâmide etária? A base da pirâmide, ou seja, a população de 0 a 20 anos, é o que eu chamo de jovens. Então, aqui estão concentrados as crianças, os adolescentes e os jovens. De 20 a 59 anos, olha o cursor aqui comigo, ó. De 20 a 59 anos é a população adulta, tá? Que vai estar concentrado nessa faixa amarela aqui, ó. E acima de 60 anos, o topo da pirâmide vai me indicar a população idosa, tá? Então, aqui, crianças, adolescentes e jovens é a base da população. O meio da pirâmide são os adultos, que vão de 20 a 59 anos. E acima de 60 anos e acima serão os idosos. Como que eu vou analisar essas informações? Olha só. A base, que são as crianças, os adolescentes e os jovens, vão trazer informações para a gente relacionada à taxa de natalidade. Olha, se essa base aqui da pirâmide, ó, de 0 a 4 anos, ela fosse muito larga, ela tivesse mais ou menos aqui, isso indica que está nascendo muito. Se um país tem uma base muito larga, gente, está nascendo muito e o país não investe em controle populacional. Nós já vimos isso na sala de aula antes da quarentena. Como que a gente faz o controle populacional? Métodos contraceptivos, planejamento familiar, né, conscientização da população. Então, quer dizer, quando essa base está muito larga, quer dizer que o governo não faz nada disso. Aqui também, como são crianças, adolescentes e jovens, eu vou ter aqui também a concentração de crianças que devem ir à escola, que vão frequentar a escola. Então, a base da pirâmide vai sempre trazer informações relacionadas aos jovens. O meio da pirâmide, como nós vimos, são os adultos. É o que a gente vai chamar de PEA, população economicamente ativa. São as pessoas que estão em idade para trabalhar, que pagam os impostos, que geram os impostos, tá? É uma pergunta que os alunos sempre fazem.
Você está falando, professora, que a PEA são as pessoas que estão em idade para trabalhar. O desempregado, ele está aqui dentro também? Está, gente. Porque o desempregado, ele é visto pelo IBGE como uma pessoa que no momento está sem emprego, mas está em idade para trabalhar, ok? O topo vai trazer informações para mim sobre a expectativa de vida. Ou seja, se o topo eu estou analisando os idosos, eu consigo ver aqui se a expectativa de vida do brasileiro ou de algum outro país está aumentando ou diminuindo. Então, quando eu comparo as pirâmides etárias ao longo dos anos, eu consigo observar se esse topo está largo, isso me indica que as pessoas estão vivendo mais. E esse país tem qualidade de vida, ok? Vamos agora, vou mudar meu rostinho aqui para o meio, para não ficar atrapalhando. Nós vamos analisar agora a evolução das pirâmides etárias do território brasileiro. Então, observa que eu trago aqui para vocês a pirâmide etária de 2013, uma projeção. O que é isso? Uma expectativa feita pelo IBGE de como estaria a população em 2040 e a terceira pirâmide de como estaria a população brasileira em 2060. Vamos começar analisando a base, que são as crianças e os jovens. Se a gente observar, a gente tem essa base aqui mais larga e ao longo dos anos essa base ela está estreitando. Por exemplo, essa população de 1 a 4 anos de idade. Olha as meninas de 1 a 4 anos, estou passando cursor para vocês irem acompanhando. Aqui é a característica de 1 a 4 anos, meninas. Elas estavam em torno de 6 milhões. Observa, gente, que aqui ele já está trazendo para a gente não em porcentagem, ok? Ele está trazendo aqui para a gente os números em milhões de pessoas, tá? E só relembrando, aqui na lateral tá a faixa etária, de azul são os homens, e esse tom de laranja são as mulheres. Então, vamos voltar. A população feminina de mulheres, crianças de 1 a 4 anos, estava em torno de 6 milhões. Olha a projeção em 2040, de 1 a 4 anos, já não está em torno de 6, está em torno de 4. E observe que aqui em 2060 diminuiu mais ainda. O que isso mostra para gente? Que o Brasil está fazendo controle populacional. O governo ele contribui para esse controle populacional, como distribuição de métodos contraceptivos gratuitos. Vamos relembrar o que são os métodos contraceptivos? É o anticoncepcional que é disponível para a mulher, é a camisinha, é uma ligadura de trompas, uma vasectomia. São cirurgias que vão fazer o controle. A família ela tem a opção de escolher, de planejar quando ter esse filho. Então, se a gente pensar antigamente, os nossos avós, os nossos bisavós, era muito comum que eles tivessem. Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho. Era muito comum que eles tivessem filhos em maior número, as famílias eram mais volumosas. Então, a gente tinha, por exemplo, famílias em que tinham 10 filhos, 12 filhos, e hoje a taxa de natalidade ela está reduzindo. Hoje no Brasil, o número de filhos por mulher é em torno de 2 filhos por família, né? Por mulher, ok? Então vamos voltar lá de novo. Olha só, vou puxar para cá de novo para não tampar ali o dado, tá? Vamos analisar agora a população de adultos. Lembra, a população de adultos vai ser de 20 a 59 anos. Essa faixa etária que vai estar aqui, ok? Tem algumas características bem relevantes para a gente analisar. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, de 35 a 39 anos. Do sexo masculino, que é a parte azul, ó, 35 a 39. Do sexo masculino, se eu descer aqui, estava em torno de 8 milhões, ok? Vamos olhar agora aqui, ó, 35 a 39 no ano de 2040. Vamos descer aqui, continua em torno de 8. Olha aqui agora, ó, 35 a 39. Vamos chegar lá. Em 2060, está em torno de 6. A população também diminuiu aqui em 2060. Então, ela se manteve estável de 2013 para 2040, mas ela diminuiu,
para cá. Então, aqui é a população economicamente ativa. Essa fase de 2040 é uma fase ótima para o Brasil, porque o Brasil tem a maioria da população, olha como que está largo aqui as laterais, ó. Ela vai ter maior concentração de pessoas em idade produtiva, em idade para trabalhar. Agora vamos analisar o topo, que é o número de idosos e a expectativa de vida. Se a gente analisar esse topo, ele está estreito. Olha só, em 2013, quer dizer que em 2013 nós tínhamos poucos idosos. A partir que os anos foram passando, olha como que a base foi aumentando, né? Isso está indicando o quê? Que a população brasileira está envelhecendo. O ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, mas foi muito divulgado em jornais, revistas, internet, sobre a implantação da nova Previdência. O que é isso? É a nova lei para a aposentadoria do brasileiro. E um dos argumentos que o governo utilizou para essa nova lei foi justamente o fato da população brasileira ela estar aumentando. Então, a gente viu aí no gráfico em que o número de idosos ele está crescendo dentro do território brasileiro. Isso indica que o Brasil precisou tomar medidas relacionadas. Então, hoje, o para aposentar, ele vai trabalhar mais porque a expectativa de vida está aumentando. Vamos voltar para falar um pouquinho sobre nas nossas aulas futuras, ok? Então, gente, a gente está finalizando aqui o estudo de pirâmide etária. Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho rápido do IBGE, que vai ajudar a clarear também mais um pouquinho sobre esse estudo de pirâmide etária. E a gente vai manter a mesma metodologia. Terminou a aula, se teve dificuldade, assista a aula mais vezes, quantas vezes vocês acharem necessário. Anotem no caderno as informações importantes, façam uma memória de aula, isso é muito importante nesse momento de afastamento, de isolamento, vocês mantenham o caderno organizado, ok? Usem o fórum para poder tirar dúvida. Eu estou online nos nossos horários de aula, então na hora que você mandar a dúvida, eu já vou responder. Não se acanhe. Vamos combinar de colocar as dúvidas, gente, no fórum Tira Dúvidas. É mais fácil para mim poder localizar a sua dúvida. Combinado? Relembrando que eu falei no início da aula, a próxima aula nossa vai ser uma atividade na plataforma de análise de pirâmide. Essa atividade vocês vão fazer no caderno e eu vou disponibilizar na semana que vem um vídeo fazendo a correção, a análise dessas pirâmides, ok? E a nossa atividade do dia 15 de amanhã vai ser atividades na BAC. Então é importante que vocês deixem a BAC disponível aí, tá ok? Meus queridos, foi ótimo estar com vocês. Um bom dia para vocês e um grande abraço. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade.
Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só!